Olá, boa noite. Quando o governo Lula assumiu, os mais céticos diziam que uma das áreas de maior problema seria a área de relações exteriores. A história está aí para provar o contrário. A imagem do Brasil está cada vez melhor no exterior. Aliado a uma boa política externa está, claro, o interesse particular do presidente Lula e, claro, o bom trabalho das embaixadas brasileiras. Por falar em embaixadas, aqui comigo para uma boa conversa, Tilden Santiago, embaixador do Brasil em Cuba. Tilden Santiago foi deputado federal pelo PT, é professor da PUC de Minas Gerais e da Universidade Federal de Minas Gerais e está no Acre exatamente no momento em que 2 estudantes acrianos foram selecionados para cursarem medicina em Cuba. Boa noite, embaixador. Seja bem-vindo ao Acre e ao Ideias da Aldeia. Boa noite, telespectadores. O senhor me dizia antes de começar o programa que é a sua primeira vez no Acre. Eu queria saber como é que está sendo a sua visita. Maravilhosa. Eu desci no Acre, cheguei à 00:30 no aeroporto e de lá para cá estou me sentindo um Roberto Carlos, sabe? Emoções sobre emoções. Muitas emoções. Uma atrás da outra, muitas emoções. De fato, para mim é uma novidade muito grande, toda a realidade do Acre, tanto a gente do Acre como a natureza. E o Acre, na minha infância, são lembranças que eu trago desde a infância, um retrato na parede da geografia. Ah, é? Quando o Acre ainda nem era estado, né? Era um território. Um território. Depois, mais tarde, eu vinha conhecer a Marina, o Jorge, o Tião. O senhor já conhecia o governador Jorge Viana? Como petista, né? Como filiado ao Partido dos Trabalhadores, eu os encontrava nos encontros internacionais, né? O Jorge, o irmão, o Tião, a Marina e o Mourão, Nilson Mourão. Não conheci pessoalmente o Chico Mendes, mas tinha uma grande vontade de conhecê-lo e um respeito muito grande pela pessoa dele, né? Então o Acre para mim no início eram essas pessoas. E depois eu tenho um grande amigo, eu participo da Teologia da Libertação. Eu tenho um grande amigo que é o Leonardo Boff, e ele sempre me fazia referências. É uma figura próxima do Acre. Ao trabalho aqui, E ultimamente, no penúltimo livro dele, Reflorindo, ele dedica 2 capítulos ao trabalho do Acre, mostrando sobretudo o surgimento de um vocábulo aqui, a florestania, né? Esse texto me chamou a atenção e no momento em que eu fui escrever um texto para o Partido dos Trabalhadores, analisando a conjuntura atual e fazendo propostas para o segundo mandato, eu aproveitei e coloquei a importância dessa experiência aqui no Brasil, feita aqui no Acre. E essa é a razão porque eu vim, para conhecer um pouco como é que isso funciona. Agora, o senhor foi secretário estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais. Como é que o senhor está vendo essa opção do governo do Acre pela preservação dos valores da floresta? Fantástico. Eu fui secretário do Meio Ambiente do governo Itamar, quando Itamar foi governador de Minas, durante 2 anos, né? Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, eu procurei cumprir da melhor maneira possível a tarefa, mas eu vi o limite de você ter apenas um departamento que cuida do meio ambiente. O meio ambiente não pode ser um ministério, ou pode ter um ministério, mas o meio ambiente tem que ter uma presença em todos os ministérios, no conjunto do governo. E é isso que eu vejo no caso aqui do Acre, né? Porque não é só um ministério que briga pela defesa de algumas medidas. Eu acho que quando se trata de defender o meio ambiente, tem que ser a proposta de defender a sustentabilidade da sociedade e, para isso, você tem que ir por vários ministérios para o conjunto de todo o governo.
essa é a experiência que é o de mais válido que eu vejo na experiência aqui do Acre. Embaixador, falando um pouquinho de política externa, desde o governo Fernando Henrique Cardoso que no Brasil se tem uma preocupação de melhorar a imagem do país no exterior. Isso hoje é um fato. O Brasil goza de um prestígio muito bom lá fora. Acho que a imagem nunca esteve tão positiva, principalmente para os investidores. Nós podemos falar hoje que o Brasil tem uma nova política externa? E que política seria essa? Olha, tem uma nova política externa, sim. Ou pelo menos você pode falar de novos resultados que foram obtidos. Não só a imagem hoje é mais divulgada e mais positiva, como também você tem uma integração maior na América do Sul, na América Latina, a partir de um papel muito incisivo exercido pelo presidente Lula e pelo Itamaraty, especialmente pelo ministro Celso Amorim. Né? Então, os resultados estão aí, que é o fato do Brasil ter um peso hoje na busca de uma integração latino-americana, de uma integração da América do Sul. E a política externa brasileira não se limitou a isso. As incursões foram também, o Lula tem hoje uma presença muito incisiva nos Estados Unidos, na Europa, na África, soube fazer várias viagens à África. Há uma expectativa muito grande dos estados africanos com relação ao Brasil, sobretudo porque a África vive uma situação de abandono nesse mundo neoliberal, é verdade. porque como o mercado se impõe hoje como norma de vida para as nações, a África é desprezada do ponto de vista de grandes investimentos. Né? Então o Brasil tem esse papel, e acho até que é um débito que nós temos para redimir o que fizemos com a África durante tantos anos, durante a escravidão. Né? Também com relação aos países árabes. A ideia do Lula daquela viagem a vários países árabes foi fantástica. Foi antes do Natal do ano atrasado, né? Isso. Eu me lembro que... Visitou a Síria, visitou vários países. Síria, Líbano, Egito, Jordânia, os Emirados Árabes. E foi importante do ponto de vista do econômico, porque alguns desses países têm um potencial muito grande de compra, né, de produto, Produz pouco e compra muito. Né? Muito. A Jordânia, por exemplo, importa quase tudo. Né? Eu morei na Jordânia, sei pela experiência própria. Então, no dia que o Lula pôs o pé em Damasco, lá na Embaixada de Cuba, eu reuni todos os embaixadores árabes. Foi fantástico, sabe? A satisfação que eles tiveram de ver o Brasil fazer esse gesto. Nesse mesmo dia eu abri o presépio, era 14 de dezembro, eu abri o presépio e coloquei a Bíblia e o Alcorão nos pés do menino Jesus. A Bíblia, nosso livro do cristianismo, e o Alcorão, que é o livro islâmico, né? Você via o embaixador assim com lágrimas nos olhos de emoção. E eu dizia no meu discurso que o Cristo não é monopólio dos cristãos, mas era também o profeta Issa, muito venerado pelos muçulmanos. E tem um outro aspecto, é que a unidade do Brasil e da América do Sul com os árabes, com os países árabes, pode estabelecer uma nova geopolítica. Isso é importante, essas novas parcerias que o presidente está buscando, pode realmente estar aí se configurando uma nova geografia econômica mundial, embaixador, inclusive com parcerias assim com países como a China, como a Índia, né? Os países árabes, a África do Sul, que foi recentemente. Com a Índia, com a Rússia, com o Irã, aí são parcerias que podem ter uma influência muito grande na mudança do mapa econômico. Agora, nessa com os árabes eu vejo a possibilidade de uma mudança do mapa político, porque
Os Estados Unidos, assim que terminou a União Soviética, que acabou a bipolarização entre eles e os soviéticos, a grande questão que se colocava para os estrategistas americanos era essa: qual será o próximo inimigo? E, naturalmente, que os países islâmicos já entravam na conta dos mais... um mundo com uma população muito grande, né? Uma hiperpopulação, e que poderia vir a se contrapor, até por motivos fundamentalistas, religiosos, a visão de vida do norte-americano, né? Ao modus vivendi americano. Então, você veja, se já se teme o mundo árabe no que ele é, você imagina o mundo árabe unido com a América Latina. É uma potencialidade muito grande. Né? Então eu acho que a política externa nossa ela foi muito criativa, ela ampliou. O Lula emerge realmente como um estadista que contribui para essa integração. Isso já é evidente, embaixador. O Brasil hoje, por essa popularidade que tem o presidente Lula dentro e fora do país, o Brasil hoje pode ser considerado uma espécie de liderança entre os países emergentes, por exemplo? Sem dúvida. O Fidel, ele sempre, várias vezes, ele me falou sem dúvida que o nosso amigo, o presidente Lula, é o grande quadro com maior responsabilidade, com grande aptidão para suscitar confiabilidade entre os chefes de Estado. Porque você não estabelece integração se não houver a confiabilidade, que é uma pré-condição, né, uma preliminar para se estabelecer a interação. Então, isso já vimos também, por exemplo, nos últimos tempos, os Estados Unidos recorrendo ao Brasil para soluções de problemas na Venezuela, para soluções de problemas na Colômbia, né? O Zé Dirceu sendo convidado a dar uma colaboração dos bastidores na relação com a União, com Cuba, né? Então, o Brasil começa a ter esse papel mesmo. Acho que do ponto de vista da política externa, temos acertado. Agora, a globalização tem provocado um estreitamento de fronteiras, né? Uma tendência dos países se organizarem em blocos. No Brasil se discute muito a formação do Mercosul e até da famosa ALCA. Essa seria a saída para os países latino-americanos, até para fazerem frente às grandes economias do mundo? Sem dúvida, mas ao fazer isso nós temos que ter o cuidado de fazer realmente respeitando a soberania. Porque para construir uma ALCA que venha a ser um facilitador do processo de dominação dos Estados Unidos, acho que aí é melhor ficar do jeito que está. Ou então acumularmos força para mais na frente concretizar algo. Nesse sentido, o Mercosul não. O Mercosul e o Pacto Andino são duas articulações que realmente colaboram muito para o crescimento coletivo de todos nós, né? Como também o intercâmbio com a América Central e com o Caribe. Eu acho que aí nós temos... No mundo de hoje nós temos que esperar como é que vai ser o desdobramento de um duplo movimento. Esse que nós fazemos e o movimento que os Estados Unidos, o Canadá e o México fizeram juntos. Né? O senhor acabou de citar essa influência dos americanos nos outros países, que é uma tendência que não é de hoje, mas com a reeleição do presidente Bush, o senhor acha que se confirma a política americana de ingerência nos assuntos da América Latina? Olha, o caminho natural do pensamento de Bush é esse. Mas eu creio também que, por mais rígido que ele seja, na sua formação, na sua visão de mundo, nesse segundo mandato, de alguma maneira, ele foi obrigado a repensar um pouco. Ele não pode ser tão rígido como foi. Certamente. Você acha que os americanos, por exemplo, fariam uma ALCA sem o Brasil, não? Não interessa, só interessa fazer se o Brasil estiver presente. Embaixador, nós continuaremos nosso papo no próximo bloco, porque vamos fazer um pequeno intervalo. Ideias da Aldeia volta já já.
O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu tenho o prazer de conversar com Tilden Santiago, embaixador brasileiro em Cuba. Embaixador, no bloco anterior nós falávamos dessa aproximação de fronteiras, que é uma tendência da globalização, mas eu vejo até que atualmente isso é exercido com uma certa reserva depois dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos e de 11 de março no México. Eu sinto um certo medo no ar, um certo receio entre os povos. O senhor acha que o mundo hoje é um lugar mais difícil de se viver? Olha, na década de 60 e 70, o problema central que se colocava era a dificuldade do indivíduo e das coletividades de sobreviver. Nos tempos de Josué de Castro, escrevendo Geografia da Fome, que rodava o mundo inteiro, era traduzido em todas as línguas, esse grande brasileiro, Josué de Castro. Nesse tempo aí, realmente, os problemas relativos à sobrevivência do indivíduo e à sobrevivência das coletividades era a centralidade. Eu acho que no mundo de hoje, os problemas hoje estão situados muito mais numa sobrevivência da Terra, do planeta como um todo. Uhum. Tanto a ciência como a filosofia sinalizam que o grande problema que nós enfrentamos é se o planeta vai continuar a existir. Se com o capitalismo nadando de braçada, divulgando uma ideologia consumista, Um consumo desenfreado. Desenfreado, sem uma lógica. E como se os recursos naturais fossem inesgotáveis. E, na verdade, os bens são finitos, né? Podem acabar. Com o arsenal bélico da única potência hoje, sendo muito forte, podendo, inclusive, destruir a Terra. Eu acho que a problemática hoje se transfere para esse campo. Então, hoje não é mais o problema da dificuldade de se defender a vida, a sobrevivência de cada indivíduo e das coletividades nacionais. Hoje o problema é salvar o planeta. E, em decorrência dessa questão, é que a gente fica na expectativa que se construa uma nova maneira de administrar que leve em consideração essa situação. E é aí que o Acre me chama a atenção. É aí que eu vejo no Acre uma saída muito positiva, um exemplo muito positivo de projeto de desenvolvimento da região. Aliás, eu vim ao Acre após ter visto, né, como eu disse, no livro do Leonardo Boff, as propostas daqui, e acho que isso fica como um alerta e um exemplo para os outros estados e para a nação brasileira. Com relação à nação brasileira, eu acho que o Acre coloca um apelo para que o nosso país seja capaz de colocar a sustentabilidade da sociedade brasileira como eixo central de uma nova administração, talvez no segundo mandato do Lula. Talvez não, certamente no segundo mandato do Lula. A sustentabilidade da sociedade como referência primeira, como rumo para a administração, para a política, e, sem vacilação, você construir políticas econômicas, macropolítica econômica e política de alianças em vista de fortalecer esse objetivo central. Isso eu vejo como um projeto que cada nação, tendo ele, vai contribuir, vai dar a sua contribuição para a sobrevivência do planeta. Com relação aos outros estados, eu acho que o Acre ele coloca um alerta sobre a importância de administrar o Estado, a economia do Estado, construir uma economia, um projeto econômico que leve em consideração o ecossistema. Aqui é a floresta, é a florestania. No outros estados, no Vale do Rio Doce, no Vale do São Francisco, no Pantanal, certamente vão encontrar outras... Cada um descobrindo a sua florestania. Sua florestania. Em Minas Gerais, por exemplo,
no Mato Grosso, como viver a riqueza do Cerrado e não acabar com o Cerrado. Eu acredito que essa é a saída. A questão da sobrevivência dos indivíduos e das comunidades nacionais, naturalmente vai ficar submetida a essa capacidade do ser humano de ter uma abnegação de si mesmo em vista do planeta. Antes eram os pobres, agora é o planeta. É como se o planeta ainda existe a pobreza, claro, ainda existe a miséria. Significa então que nós temos que ter um projeto que se trabalhe ao mesmo tempo o combate aos problemas sociais e aos problemas ambientais simultaneamente. Isso é uma necessidade, porque se houver a degradação dos recursos naturais, se houver... as consequências serão caóticas, né? Após a luta social, a luta política, você tem vencidos e vencedores. Na luta ambiental não é assim. Após a luta ambiental a médio e longo prazo, ou teremos vencidos ou teremos vencedores. Ou seremos todos vencidos, ou todos vencedores, pobres e ricos, brancos e negros, de pouco importa a religião, homens e mulheres. E tanto a natureza como a humanidade. Então eu creio que esse é o enfoque que eu vejo, a visão que eu tenho do papel do Acre hoje face ao mundo. Embaixador, o senhor é embaixador do Brasil em Cuba, um pequeno país que desde os anos 90 vem atravessando problemas muito graves, principalmente econômicos. Como é que está Cuba hoje, embaixador? Bom, Cuba viveu diferentes etapas, né? Desde a Revolução. Deixamos para trás a Revolução, já é outra questão. Mas houve um primeiro momento em que, após a primeira Revolução, a Revolução de 1º de janeiro de 1959, que era uma revolução que foi construída pelo Fidel Castro, com um grupo de guerrilheiros que passaram três anos na Sierra Maestra. Ao mesmo tempo havia toda uma movimentação na sociedade cubana, que operava através do movimento 26 de julho. E foi o resultado do trabalho desses dois movimentos políticos que geraram a Cuba da Revolução. Né? Num primeiro momento, você tinha um papel educativo da população, um papel de atender às necessidades imediatas, de acabar com o analfabetismo, que foi feito, praticamente uma cruzada, e com muita rapidez se neutralizou o analfabetismo em Cuba. Não só o analfabetismo da leitura, mas o analfabetismo político, né? O povo começou a participar como cidadão. Esse princípio também, você tem toda uma busca de organizar uma sociedade mais igualitária, buscando construir o socialismo, e nisso tinha que haver um papel de convencimento da população, né? Então essa é uma primeira etapa. Depois você tem uma segunda etapa, onde e houve dificuldades muito grandes. Aí o povo foi crescendo, mas a partir... a vida não era fácil, como não era fácil antes da Revolução. Aí vem uma segunda etapa depois, que é quando a Cuba confirma sua opção pelo socialismo e passa a ter uma relação mais estreita com a rejeição do Ocidente, passa a ter uma relação mais estreita com Rússia, com a União Soviética, todos os países do leste europeu. Nesse momento, o bem-estar foi muito grande. Porque Cuba, o leste europeu garantia, e a Rússia, o petróleo, garantia a comercialização da cana e de outros produtos e matéria-prima que saía de Cuba. Mesmo com o embargo proposto pelos americanos. Mesmo com o embargo, mas aí não tinha problema o embargo, porque... a União Soviética garantia a compra dos produtos. Né? Bom, quando termina a União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, e a Guerra do Golfo, né? Aí nesse momento
é que você tem um grande problema que se coloca. O PIB vai lá embaixo, Cuba perde a estrutura da sua economia, e aí nós vamos ter isso que eles chamam de período especial. 92, 93, 94, anos dificílimos, né? A maioria dos cubanos passa a caminhar, se transportar em bicicleta. A China fornece não sei quantos milhares de bicicletas para Cuba. E nesse período, os cubanos são obrigados a repensar o processo. E um processo híbrido, em que o socialismo permanece como objetivo estratégico, em que essa relativa igualdade entre os cubanos, ela prevalece, né? Uma certa distribuição de renda que houve, a reforma agrária, mas ao mesmo tempo, para manter a economia, os cubanos são obrigados a tomar medidas que são tipicamente do universo capitalista. Por exemplo, as grandes inversões de capital pelo capital estrangeiro dentro de Cuba. Mas ela foi obrigada a fazer isso, o pragmatismo é que levou essa posição para poder anular a pobreza que estava caindo da população e a nação sair, né? Ter a sua sobrevivência. E de lá para cá, realmente as condições melhoraram. Melhoraram bastante. Como eu disse, quem tem o controle desse processo é um dos vice-presidentes, o ministro, e ele é o secretário do Conselho de Ministros, Carlos Larre Dávila, esse médico de 54 anos, ele sim é que tem a coordenação, claro, sob a observação do Fidel, que é o mentor mesmo do processo. E eu acho que isso é a saída realista e pragmática. Saída que está acontecendo, né? Tá acontecendo. Agora... Mas ainda há pontos bastante críticos. Por exemplo, se a questão da saúde, da educação, da cultura foi resolvida, por outro lado, a questão da moradia, do transporte, são problemas graves. Há um déficit habitacional muito grande. Muito grande. Agora mesmo nós estamos vendo como que empresas brasileiras de produção de ônibus podem exercer um papel aí, ajudar a resolver o problema do transporte cubano. E na questão da moradia, mais grave ainda. O jovem cubano hoje, quando ele se casa, não tem casa para morar. A grande preocupação é saber se ele vai ficar na casa da mãe, da sogra, do pai, do avô, do tio. Agora, diante dessa nova realidade, Cuba precisaria se abrir mais, por exemplo, com o Brasil, essas relações bilaterais que envolvem investimentos, tecnologia, enfim, cultura, saúde, não estão aquém do que poderiam? Olha, a abertura para fazer esse intercâmbio existe. A vontade política de realizá-lo existe. E nós temos concretizado. Nesses 2 anos que eu estou em Cuba, nós conseguimos aumentar o intercâmbio em todo sentido 93%. 93%? 93%. Quer dizer, houve já uma evolução muito grande. Eu iniciei os trabalhos na embaixada com 2 diplomatas, hoje eu tenho 6 diplomatas comigo, sem falar os oficiais de chancelaria que aumentaram também. Então, você vê que o volume de trabalho da embaixada e do consulado cresceram muito. É sinal de que houve uma demanda nas relações do Brasil e de Cuba. Então, essa possibilidade existe. É claro que eles fazem com o devido cuidado, sem dúvida, porque eles se julgam na missão de resguardar a possibilidade do socialismo no mundo, né? Sem dúvida. Agora, embaixador, nós estamos falando aqui em parcerias Brasil-Cuba. Qual é a expectativa de uma parceria entre o Brasil e Cuba envolvendo o Acre, por exemplo? Muito grande. Nós, inclusive, conversamos isso agora, aproveitei a passagem por aqui, com a prefeitura, por exemplo, com o Jorge é um entusiasta, o governador Jorge Viana é um entusiasta
de Cuba, desse intercâmbio, já teve em Cuba várias vezes, né? Na área de saúde, por exemplo, o Acre é um dos estados que tem um bom número de jovens, ou que já formaram, ou que estão se formando Estudando em Cuba. em Cuba. Ontem eu tive a satisfação em Santa Rosa de ver lá um jovem médico, né, que formou já quando eu estava em Cuba, no ano passado, em Santiago de Cuba. Ele atendendo lá os índios, atendendo os pobres. E ele me dizia, eu perguntei para ele, mas como é que é? O que houve? Aí eu vim para um mês, mas só tem eu e o médico do batalhão, então eu tô acabando, vou ficando, sabe? Aí ele ainda falou assim, o problema maior aqui é que as crianças dos índios, é difícil fazê-los cumprir as prescrições médicas. Eu falei, claro, eles estão acostumados com o pajé desde pequenininho, com as raízes, as ervas e os socorros da medicina indígena. Então, mas é bonito você ver isso. Hoje eu recebi um companheiro também que exerce a medicina para lá de Sena Madureira, uma cidade distante. Ele viajou 2 dias de barco e pegou o avião e veio correndo para me encontrar aqui. Porque ele é casado com uma cubana e ele queria que eu ajudasse a solucionar a vinda. Ele tem um filho com ela lá e ele veio na frente já há alguns anos, já está aqui. E veio correndo para me pedir para ver se a gente ajuda a solucionar. Bom, então, o Acre, não só na questão dos estudantes que estudam medicina, mas nós vamos querer agora intensificar. Da parte da prefeitura, eu tive com o prefeito hoje pela manhã e com vários secretários e assessores dele. Nós vamos abrir agora uns estudos para ver em que é mais interessante para o Acre, para Rio Branco e para Cuba estabelecer o intercâmbio, né? Evidentemente que eu sou embaixador brasileiro e eu tenho que cuidar do intercâmbio em geral, claro, de país a país. Mas a gente já experimentou nesses 2 anos, descobrimos que quando o intercâmbio se faz tendo como referência o estado ou uma cidade, às vezes as coisas andam com mais rapidez, com mais eficácia. Sim, então, sem abandonar a dimensão do intercâmbio nacional, eu tenho provocado e tenho ajudado a encaminhar intercâmbios mais estaduais ou então municipais. Embaixador Tilden, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu é que agradeço e dizer que as emoções foram muito grandes, continuam a ser, e sobretudo na televisão, quando a gente tem condição de falar com o conjunto da população de todo o Acre. E fica aqui o convite para o senhor voltar mais vezes. Ah, virei, sem dúvida. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje vai ficando por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia, boa noite e até a próxima.